contar um segredo, o segredo da casa amarela. Pode abrir qualquer porta ou também qualquer janela. Pode entrar procurar na casa em qualquer lugar, que vai abrir o segredo que você vai desvendar. Dentro da casa um quarto, dentro do quarto uma cama, debaixo da cama uma mala, dentro da mala uma caixa, dentro da caixa um livro, dentro do livro uma história que eu vou te contar. Esse é o segredo que você vai desvendar. Olá, crianças, tudo bem com vocês? E a história que eu vou contar para vocês hoje está na Bíblia, é a história de Samuel. E vamos começar essa história falando de Ana. Ana e Eucana. Ana era casada com Eucana, ela não tinha filhos. Eucana também tinha outra esposa chamada Penina, e essa sim tinha filhos. E por Ana não ter filhos, Penina caçoava dela e ela ficava muito triste com isso. Um dia, quando eles subiram ao monte para adorar o Senhor, Ana orou a Deus e pediu a Deus que lhe desse um filho, e fez um voto a Deus, que se ela engravidasse, ela o daria ao Senhor, aos serviços de Deus, ela o levaria para que ele servisse a Deus para sempre. E assim, passado um tempo, Ana engravidou e deu à luz a um filho, Samuel. Aí quando Samuel estava crescendo e ele desmamou, Ana o levou até Eli, até o sacerdote Eli. E ela cumpriu seu voto, o voto que ela tinha feito a Deus, né, de que o deixaria vivendo com Eli e trabalhando para Deus, servindo a Deus. E lá ele ficou sempre, ele sempre estava lá. E Ana ia visitá-lo todos os anos quando ela subia ao monte para adorar ao Senhor. E Deus foi bondoso com Ana. Ele lhe concedeu mais 5 filhos e ela ficou muito feliz com isso. Eli, ele tinha outros 2 filhos que eram sacerdotes, Ofni e Finéias. Ofni e Finéias faziam muitas coisas erradas. Quando os israelitas levavam as ofertas de sacrifício a Deus, eles, ao invés de ofertarem a melhor parte a Deus, eles pegavam para eles, além de muitas coisas erradas que eles faziam diante do Senhor. E o Senhor ficou muito irado com isso. E ele enviou um profeta para Eli, que disse que a sua família não faria mais parte, não vestiriam mais o manto sacerdotal por causa dessas coisas horríveis que os filhos de Eli estavam fazendo. Ele sabia e não os repreendia, e que Deus enviaria um novo sacerdote que seria totalmente fiel a ele, e ele estava falando de Samuel. Uma noite que eles estavam dormindo, Samuel e Eli estavam dormindo, Samuel ouviu uma voz que o chamava. Samuel, Samuel. Ele foi até Eli e disse: Senhor, o senhor me chamou? O que o senhor quer? E ele disse: não te chamei, volte a dormir. E ele voltou a dormir. E mais uma vez ele ouviu uma voz que disse: Samuel, Samuel. E mais uma vez Samuel foi até Eli e disse: Senhor, o que o senhor quer? E ele disse: eu não te chamei, volte a dormir. Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. E pela 3ª vez Samuel ouviu uma voz: Samuel, Samuel. E ele foi até Eli e disse: Senhor, eu estou aqui, o senhor me chamou? Então Eli percebeu que era Deus falando com Samuel e disse para ele: vá, deite-se e durma. Quando você ouvir essa voz, você diz: fala, pois o teu servo está ouvindo. Aí Samuel disse: tá bom, e voltou lá a dormir. E mais uma vez Samuel ouviu a voz: Samuel, Samuel. E ele disse: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. E Deus disse a Samuel:
fala para Eli que todas as promessas que eu falei para aquele profeta que foi falar para ele, que a sua família não vestiria mais o manto sacerdotal, se cumprirá. E muita gente morrerá, muitos soldados morrerão. E no dia seguinte, Eli foi perguntar para Samuel o que Deus tinha dito a ele. Mas Samuel ficou com medo de falar, né? Ele não queria falar, mas Eli insistiu. Então Samuel disse para ele, né, que Deus havia dito que todas as promessas que aquele profeta havia dito se cumpriria. Então Eli disse: seja feita a vontade do Senhor. E naqueles tempos havia uma batalha, uma guerra muito forte com os israelitas contra os filisteus. E eles saíram na batalha. No primeiro dia, mais de 4.000 homens morreram. Então, os soldados pensaram assim: vamos levar a arca da aliança conosco, assim nós venceremos as batalhas. Mal sabiam eles que aquela era a vontade de Deus, que eles não venceriam a batalha. Eles foram, e Ofni e Finéias também foram. Chegando lá, os filisteus roubaram a arca da aliança, levaram embora com eles e mataram Ofni e Finéias. Quando Eli ficou sabendo disso, quando ele ouviu que roubaram a arca da aliança, ele estava sentado, ele já era bem velho, ele estava sentado numa cadeira. Ele caiu da cadeira, quebrou o pescoço e morreu. E nesse dia houve muita matança em Israel, muitos soldados israelitas morreram. E os filisteus levaram a arca da aliança e colocaram no templo do deus Dagom. No primeiro dia, o deus Dagom caiu debruçado sobre a arca. No segundo dia, ela caiu sem a cabeça e sem os braços. A arca permaneceu com os filisteus durante 7 meses. Como estava acontecendo muita coisa ruim lá, eles ficaram com medo e não queriam mais ficar com a arca. Então, os homens de Kiriat Jearim vieram para levar. E quem ficou cuidando da arca foi Eleazar, que cuidou dela por mais de 20 anos. E Samuel falou aos israelitas. E está lá em 1 Samuel 7, no capítulo 7, versículo 3. E Samuel disse a toda a nação de Israel: se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o seu coração, livre-se então dos seus deuses estrangeiros e das imagens de Astarote. Consagrem-se ao Senhor e prestem culto somente a Ele, e Ele os libertará das mãos dos filisteus. Assim, todos os israelitas adoraram ao Senhor. Mas, depois de um tempo, Samuel estava já bem velhinho. Ele tinha 2 filhos que estavam tomando conta de tudo no lugar dele. Só que esses filhos faziam coisas erradas. Eles eram subornados, eles faziam coisas que não agradavam a Deus. Então, os israelitas, vendo isso e vendo que Samuel poderia morrer a qualquer momento, eles ficaram com medo e eles pediram um rei. Samuel ficou muito triste com isso, porque quem era o rei de Israel era Deus, e eles queriam um rei que eles pudessem ver, que pudessem tocar. Então Samuel foi falar com Deus, e Deus falou: Samuel, não fique triste, eles não rejeitaram somente a você, porque naquele momento Samuel, ele era o juiz, né? Ele era o sacerdote e o profeta, e ele era muito fiel a Deus. Mas Deus disse: eles não rejeitaram somente a você, rejeitaram a mim também. Se é um rei que eles querem, então vá até a tribo de Benjamim e unja um homem. Ele vai estar procurando uns animais. Eu te mostrarei quem é ele. Então Samuel foi até lá e ungiu Saul como rei. Saul passou a ser o rei de Israel.
Mas Saul também fez muitas coisas erradas. E naquela época havia muitas guerras. E Deus disse a Saul para ir à tribo dos amalequitas e destruir tudo lá, matar todas as pessoas, todos os animais e não levar nada de lá. Mas Saul desobedeceu. Ele levou muitos animais e disse que era para oferecer a Deus. Mas quando Samuel chegou lá e viu, ele disse a Saul assim, está lá em 1 Samuel 15, 22. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, como em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Então, Deus tirou o Espírito Santo dele, que estava em Saul, e Samuel foi embora. Aquela foi a última vez que Saul e Samuel se encontraram. E Deus disse a Samuel: vá à casa de Jessé e unja um de seus filhos como rei. Saul foi um rei escolhido pelo povo, mas eu escolherei um novo rei de Israel. E Samuel obedeceu a Deus e foi até a casa de Jessé. Chegando lá, Jessé lhe apresentou seus 7 filhos, mas nenhum deles foi escolhido de Deus. Então Samuel perguntou: Jessé, você tem algum outro filho? E ele: sim, eu tenho meu filho caçula, Davi, ele está pastoreando as ovelhas. E Samuel falou para mandar chamá-los. Então ele chamou. E quando Davi chegou, Deus disse a Samuel: esse será o novo rei de Israel. Unja a cabeça dele. Então Samuel ungiu, e o Espírito de Deus encheu a vida de Davi. E Davi, que se tornaria bem mais para frente depois, o novo rei de Israel. Passado alguns anos, Samuel morreu e foi enterrado na sua casa em Ramá. Então, crianças, essa história é muito bonita, Eu gosto muito dessa história de Samuel, que ele, desde quando a mãe dele fez um voto a Deus e Deus concedeu essa bênção na vida de Ana, ela o consagrou a Deus. Ele passou a servir a Deus desde quando Deus tinha preparado a vidinha dele, Ele já servia a Deus desde este momento. Na sua adolescência, desde adulto, já velho, ele não se desviou dos caminhos do Senhor. E que nós possamos ser assim também, obedientes a Deus, possamos falar com Deus através da palavra de Deus, através das nossas orações, ouvir a Deus e obedecê-lo. E essa é a história que eu trouxe para vocês hoje, espero que vocês tenham gostado. Depois eu contei aqui um resumo, mas se vocês quiserem se aprofundar mais na história, que é muito bonita, que conta a história de Saul também, do rei Davi, vocês leem lá 1 Samuel e 2 Samuel, é muito bom, vai ser um tempo muito bom e muito edificante para vocês. Um beijo para vocês e até a próxima.